Olá pessoal, professor Roberto de novo. Só que dessa vez a gente vai falar de redação. Olha só, a gente vai fazer uma proposta que está no capítulo 3, apostila 1 de vocês, né? Que corresponde aqui, ó, às páginas 52 e 53, certo? Tem essa cara aqui, ó. Tá? É o capítulo que fala sobre a figura de Chica da Silva. E a proposta da redação tem um pouco a ver, né? Não com a Chica da Silva especificamente, mas com o que ela representa. Né? É um capítulo dedicado a mulheres importantes, né, da história do Brasil. Certo? Na página 72 e 73, começa aí efetivamente a nossa proposta. É nessa parte aqui ó, que diz você constrói. Tá certo? Vou pôr um ponteirinho aqui para nós. Ó, essa parte aqui, ó, você constrói, tá certo? O que nós temos basicamente são 3 imagens, tá, de estátuas, né? 2 estátuas e um busto, especificamente, tá certo? Eu vou detalhar para vocês aí, efetivamente, aí essa proposta. Olha só. Ele diz assim, ó. Você já reparou nos nomes das ruas, dos espaços públicos e dos monumentos da sua cidade ou região? Em muitos casos, esses nomes representam homenagens a pessoas que, de alguma forma, marcaram a história local ou nacional. Veja alguns exemplos de monumentos a mulheres que fazem parte da história e da cultura do Brasil. Olha só. A primeira é essa aqui, ó. Maria Quitéria de Jesus, Soldado Medeiros, 1953, na Praça da Soledade, em Salvador. O nome dela, Maria Quitéria de Jesus. Quem será essa mulher? A proposta é que vocês pesquisem a biografia dessas pessoas. Bom? Segunda, escultura da Imperatriz Leopoldina, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Quinta da Boa Vista é um bairro, né, do Rio de Janeiro, e essa estátua da Imperatriz Leopoldina. Quem será essa mulher? E Cora Coralina. Cora Coralina, na cidade de Goiânia, tá? Na cidade de Goiânia, a gente tem esse busto, né? E atrás a gente tem uma casa, né? Era a casa que essa senhora morava, né? Que virou um museu, tá certo? São essas 3 mulheres. A proposta da redação é que vocês façam uma mini biografia romanceada. Essa é a ideia, pessoal. O que é isso exatamente? Vocês vão contar a história de uma dessas mulheres. Vocês vão escolher uma dessas mulheres e vão contar a história delas, só que de uma forma romanceada. Ou seja, embora vocês estejam contando a vida delas de verdade, isso tem que ser apresentado sob uma forma artística, ok? Vocês vão contar uma história com personagens, com enredo, mas que tem a ver com aquilo que elas vivenciaram de verdade, certo? Um pouquinho mais de detalhes aqui para essas mulheres, né? O grosso da pesquisa eu vou deixar com vocês. Bom, olha só, Maria Quitéria de Jesus, né? Detalhe do retrato póstumo, né? Depois da morte dela, um cara chamado Domenico Failucci, né? Em 1920 pintou, né, esse quadro em homenagem a essa mulher, tá? Ela nasceu no final do século XVIII, 1792, em Feira de Santana, na Bahia. Né? Morreu em 1853, com 61 anos. Né? Viveu razoavelmente bem. Em Salvador, também na Bahia. Okay? E ela era militar. Essa é a questão. Né? A Maria Quitéria de Jesus, ela participou de conflitos importantes, né? Os conflitos da independência do Brasil. E por ser mulher, ela não poderia fazer isso. Né? Então, tudo leva a crer aqui que a história da Maria Quitéria é muito parecida com a história da personagem chinesa lá da Mulan. Olha só que legal. Essa aqui é a Maria
Leopoldina, que foi a primeira imperatriz brasileira. Ela era a esposa do Dom Pedro I. Né? Esse é um retrato dela de 1815, né, do começo do século XIX. E pelo retrato, parece que ela era uma mulher bem bonita. Né? Ela esteve no Brasil durante o primeiro reinado, né, entre o ano de 1822, que foi a independência do Brasil, 1826. E aí o que aconteceu? Vocês vão descobrir, tá certo? E finalmente a senhora lá do busto, Cora Coralina. Cora Coralina já é uma senhora do século XX, ela nasceu no final do século XIX, né? Em Goiânia, né, especificamente. E em 1889, finalzinho do século XIX, portanto, né, e morreu em 85, com 95 anos, tá certo? Na cidade de Goiânia. Tá? O que ela tem de importante? Ela é poetisa, né? Mas por que fizeram um busto dela? Né? O que ela tem de tão importante assim no seu texto? Isso que vocês vão fazer, certo? Agora vamos falar do texto propriamente dito. Olha só, vocês vão fazer uma mini biografia romanceada. Né? Isso significa dizer que vocês vão contar a história de uma dessas mulheres. Vocês vão escolher uma delas para contar a história que vocês vão pesquisar. Tá certo? O texto, necessariamente, por ser uma mini biografia, tem que ser curto. Né? Um texto curto, que conte a história de uma pessoa, mas com recursos artísticos de narração. Ou seja, né, esse texto tem que ter, por exemplo, uma introdução, né, que apresenta a pessoa retratada como uma personagem. Ela é uma pessoa de verdade, mas você vai tratar dela como se fosse uma personagem. Né? O lugar onde ela nasceu, classe social, né, as condições de vida, né, que elas tiveram, e etc. Tá certo? É para contar como se você estivesse contando uma história fictícia. Tá? O enredo propriamente dito, que vai relatar a vida pessoal, né, dessa personagem sob um ponto de vista ficcional. Né? Pode ser de forma aventuresca, de forma dramática, né? Se a pessoa sofreu, né? Se foi uma vida difícil, de forma humorística, se você quiser. Né? É possível a gente encontrar situações humorísticas ou até mesmo inventá-las. Tá? O que a gente não pode fazer é inventar coisas que se distanciem muito da biografia da pessoa. Então, por exemplo, se a gente vai falar da Maria Quitéria, a gente não pode falar, por exemplo, que ela morreu na guerra, porque ela não morreu na guerra, ela morreu com 60 anos de idade, né? Muito depois que a guerra de independência acabou. Né? Então, a gente vai se usar a vida da pessoa como parâmetro, mas a gente pode inventar amigos, né? A gente pode inventar lugares que ela foi. Né? Então, a proposta é mais ou menos essa. Né? E, finalmente, seu texto tem que ter uma conclusão. Né? E essa conclusão, ela é um relato final, né, que gera a conclusão. E é importante que o relato deixe o leitor curioso com relação a essa figura retratada. Né? Eu acho que quando você escreve o texto, né, você tem que deixar o leitor com vontade de conhecer essa figura, com vontade de conhecer essa pessoa. Né? Se conseguir dar conta desses elementos, né, tá ótimo, tá muito bem. Tá? Agora, alguns parâmetros. Tá? Eu vou colocar todas essas informações lá na nossa plataforma, no Google Classroom. Tá? E vai ter lá alguns parâmetros do tipo, qual o tamanho desse texto? Bom, se é uma mini biografia, tem que ser curtinho. Tá? Mas curtinho o suficiente para você contar a história da pessoa, certo? Ou pelo menos uma parte da história dessa pessoa. Então, a proposta aqui é que vocês façam isso em no máximo 2 páginas. Tá? Eu vou deixar isso por escrito lá na nossa plataforma. Tá? E
a forma de entrega, também vai estar tudo descrito lá, tá bom? Então não se preocupem com isso. Mas tem que ser curtinho, tá? E vamos pensar, para contar a vida de uma pessoa, né, em 2 páginas, a gente está reduzindo bastante aí a vida dela, tá certo? Então, eu quero, assim, o mais importante dessa proposta é isso aqui, ó. A pesquisa que vocês vão fazer para descobrir o que essas pessoas viveram, onde essas pessoas viveram, né? Que situações elas passaram, né, para transformá-las, né, em figuras notórias, tá? As 3 aqui são figuras assim muito importantes para a história do Brasil, muito importantes, tá? Eu tirei as informações que eu passei para vocês da Wikipédia, tá? Não precisa ser, vocês podem procurar em outras fontes, né? Inclusive aí na apostila de vocês, aqui ó, nas páginas 72 e 73, vocês têm aqui uma lista de sugestão de sites, né, que vocês podem procurar, né, informações mais aprofundadas a respeito dessas mulheres. Tá? Então, não se prendam, né, a uma fonte só. Né? Procure várias informações, leiam o máximo possível, né, e efetivamente escrevam o texto para nós, tá certo? Acho que é um exercício muito importante, tá bom? Por enquanto é só. Espero que vocês consigam fazer aí e se divirtam, né, com as informações que vocês vão descobrir a respeito dessas mulheres, tá certo? E é isso, gente. Valeu!